Olá, tudo bem? Mais um Saúde e Bem-Estar com você. E hoje eu tenho o prazer de trazer um grande profissional na área da oftalmologia, o Dr. Rodrigo Viltin. Ele vai explicar tudo para você sobre as questões da visão, óculos, lente de contato e os tipos de cirurgias e quando operar, tá? E você que está assistindo agora, você pode mandar perguntas para a gente ao vivo que a gente vai te responder. Aproveita para curtir, compartilhar e a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom dia, Dr. Rodrigo Viltin. Bom dia, Dr. Plácido. Tudo bem? É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Joia. Vamos lá. Ontem eu já coloquei nas mídias sociais e muitas pessoas eles já começam a mandar perguntas para a gente à noite, né? Quando usar? Tem pessoas que têm aquela dúvida. Eu tenho óculos, eu posso usar lente? Qual que é a diferença para isso, oftalmologicamente falando? Tem a indicação específica para lente ou só uma coisa de necessidade básica? O principal motivo que leva as pessoas a quererem usar lente de contato é por questão estética, né? Para não ter aquela questão do óculos no rosto, para praticar esportes também, né? Para não ter a armação ali incomodando. E para começar a usar tem que fazer o teste, né, primeiro. Como que é o teste? Você coloca a lente de contato no olho, aí você fica um tempo com ela para ver a questão do conforto, a questão da visão, como que fica. Então, a lente de contato, como ela fica, né, o próprio nome já diz, como ela fica em contato com o olho, então não é igual ao óculos que você só pega a receita com o grau e já sai usando, né? Você tem que testar ela no seu olho primeiro. Às vezes uma que você testou não dá certo, você tem que trocar por um outro tipo. Né? Tem os tipos de lente, né? Gelatinosa, acrílica. Isso. Basicamente tem as lentes rígidas, isso, né? E tem as lentes gelatinosas. Em relação ao tempo de descarte, tem as de descarte diário, de descarte mensal e de descarte anual. Só um instante, pessoal, deu um probleminha aqui. E deixa eu te fazer, foi um probleminha de áudio, viu, pessoal? Desculpa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa questão da pessoa ter o óculos ou lente, mas às vezes ela está cansada. Você não aguento mais isso, porque assim, o óculos tem um inconveniente estético, concordo com você. Sim. Mas a lente também tem o inconveniente de você trocar, higienizar. E ela fala assim, eu quero operar, tem cirurgia para isso? Sim, também a gente tem essa opção. Para entender melhor essa parte da cirurgia, eu vou explicar aqui com essa maquete do olho, tá? Então, primeiro eu vou explicar como que funciona o nosso sistema visual, como é que funciona para a gente poder enxergar. Então é assim, a imagem ela passa pela córnea, que é como se fosse uma lente de contato. Que fica aqui é a córnea, na frente é a córnea, né? Isso. Ela fica na superfície do olho, é como se fosse uma lente de contato. Aí temos a segunda lente, que é o cristalino. Então a imagem passa por essas duas lentes e ela tem que ser focada aqui na retina, que é o fundo do olho. Então a retina é essa parte posterior, né? Isso, essa parte posterior. Então, para entender de uma forma mais fácil, imagina quando você projeta a imagem numa parede, né? Então a parede é como se fosse a retina, né? Se eu focalizo a imagem de um projetor antes da parede, ela vai ficar embaçada, né? Se eu focalizo após a parede, também vai ficar embaçado, certo? Então, a pessoa que tem miopia é quando essa imagem ela passa por essas duas lentes e ela é focalizada antes da retina. Então, tipo assim, isso que você está falando é igual, por exemplo, a gente põe um projetor para frente ou para trás para poder focar. É isso que a pessoa tem dificuldade de ler de perto ou de longe, né? Exatamente. Já no caso da hipermetropia, a imagem ela é focalizada atrás da retina. E no caso do astigmatismo, uma parte fica na frente e uma parte fica atrás, né? Então, tanto o óculos, quanto a lente de contato, quanto a cirurgia refrativa servem para que a imagem seja focalizada na retina, né? No caso da cirurgia refrativa, com o laser, a gente muda a curvatura da córnea. Mudando a curvatura. Não é na retina, é na córnea. Exatamente, a gente muda a curvatura da córnea para fazer com que a imagem seja focalizada na retina.
Entende? Então, é uma boa alternativa para as pessoas que não querem usar nem óculos, nem a lente de contato. Estão me perguntando aqui, tem risco essa cirurgia? Sim, toda cirurgia tem risco, né? Porém, a cirurgia refrativa, ela é uma cirurgia que tem tão pouco risco que ela, bem dizer, é a única cirurgia da oftalmologia que a gente faz nos 2 olhos ao mesmo tempo, né? Porque é uma chance em 3 mil, vamos dizer assim, ou até mais, de ter alguma complicação. E né? Quais são as complicações? Tem algumas, né? Mas a mais comum é o haze, que é quando você vê com alguns halos, assim, alguns, né, embaçamentos. Mas, hoje em dia, isso é bem difícil de acontecer. Né? É possível, mas é bem difícil de acontecer. E mais difícil ainda de acontecer nos 2 olhos. Né? Então, por isso que é uma cirurgia que é feita nos 2 olhos no mesmo tempo cirúrgico, vamos dizer assim. E tem que ter repouso, Rodrigo? Como que é isso? É um repouso relativo, vamos dizer assim, né? Você tem que ficar ali 1 semana sem fazer esforço físico pesado, né? Mas as coisas que não são pesadas, ver celular, ver televisão, dirigir, preciso ir ao mercado, na padaria, essas coisas, não tem problema nenhum. A pessoa está perguntando aqui, tem que usar tampão? Não precisa usar tampão, não. Essa cirurgia refrativa não vai nenhum tipo de tampão. Aproveitando que você está com o manequim aqui, mais uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo. A questão aproveitando aqui que você já explica, catarata. Quem tem, como é que sabe o que é a catarata e se tem que operar ou não? Explica com o manequim. Certo. Então, a catarata, ela é quando essa lente aqui, chamada cristalino, ela deixa de ser transparente, né? Ela vai ficando cada vez mais branca, mais opaca. Aí a visão vai ficando cada vez mais embaçada. É a mesma coisa que eu colocar um óculos cuja lente tá suja, tá embaçada, tá ficando branca, né? Então isso geralmente começa a acontecer por volta dos 60 anos, né? E aí a cirurgia, resumidamente, é a troca dessa lente que está ficando branca por outra lente transparente no lugar dela. Então tira essa e coloca outra? Tira essa e coloca outra. A gente faz isso através de incisões de cerca de 2 milímetros aqui na córnea, né? E a gente, através disso, a gente entra, quebra o cristalino em pedacinhos e aspira ele, né? E depois coloca uma lente dobrada por aqui e quando ela entra lá no olho, ela se abre e a gente coloca lá. Entendi. Entendeu? E isso, após os 40, explica até um pouco para o pessoal, porque assim, eu já estou passando por algumas dificuldades. Após os 40, a gente sofre alguma mudança também na visão, né? Exatamente, porque assim, a mudança que ocorre após os 40 é em relação à visão para perto, tá? Para perto. Exatamente, eu vou explicar como que funciona isso. Quando você está olhando para longe, né, a imagem passa, a pessoa que não tem grau para longe, por exemplo, ela está olhando um objeto longe, a imagem passa pela córnea, passa pelo cristalino e vem parar aqui na retina. Só que quando ela está olhando um objeto aqui perto, essa imagem ela vem parar aqui atrás da retina. Aí tem um músculo que traciona essa lente aqui, o cristalino, para deixar ele mais grosso, para deixar essa lente mais grossa. Com isso, ele consegue trazer a imagem para a retina. Só que, a partir dos 40 anos, essa lente ela vai ficando cada vez mais rígida. Então, ela não consegue engrossar o suficiente para trazer a imagem para a retina. Aí a gente tem que começar a ajudar ela com o óculos para perto. Entendeu? Isso, então, no caso, seria a hipermetropia. Seria a presbiopia. Presbiopia. Que é a vista cansada após os 40 anos. Então, a dificuldade para ler, né? Que nem o meu caso, que eu tenho que focar ali na boca do paciente. Eu posso ser acometido por isso também. Desculpa. Não, que nem o meu caso, que eu tenho que focar ali, sou dentista, tenho que olhar, focar. Eu posso ser acometido por isso, por já ter passado dos 40. Exatamente. É bem isso. Na profissão de dentista, depois dos 40 tem esse problema, porque vocês usam muito a visão de perto, né? Então, a cada ano que passa, vai precisar aumentar o grau do óculos de perto para trazer a imagem. E isso tem cirurgia ou não? Tem, assim, quando a gente, lá na frente, quando a gente vai operar a catarata, quando a gente coloca a lente aqui no lugar do cristalino, tem como colocar uma lente multifocal. Daí a gente consegue corrigir a visão para longe e para perto.
entendeu? Entendi. Quando vai fazer essa cirurgia de catarata, a gente consegue também. Entendi. Entende? Doutor Rodrigo, e eu estava vendo nas redes sociais e acompanhando um pouco você, eu vi que você você está fazendo uma outra área, fellow, né? Fellowship, né? Fellowship em retina. Isso, retina. Eu queria que você explicasse para as pessoas um pouco, porque muitas vezes as pessoas têm isso e não sabem. Acho que quem está assistindo a gente deve estar se perguntando, será que eu tenho isso? Porque muitas vezes a pessoa acha que, meu problema é para perto e para longe, para perto e para longe. Não, existem outras questões. Por exemplo, você estava explicando da retina aqui e eu já não sabia disso. Explica para o pessoal como que esse tipo de tratamento, esse tipo de cirurgia que você faz, o que serve essa questão de cirurgias para a retina? Certo. Bom, então, como eu disse antes, a retina ela é como se fosse a parede, né, ou a tela onde a imagem é projetada nela, certo? E tem algumas doenças que afetam a retina. A mais comum é a retinopatia diabética, que, aliás, a retinopatia diabética hoje, ela é a maior causa de cegueira irreversível do mundo ocidental, tá? E o que ela causa? Ela começa a fazer inchaço da retina, sangramento na retina. Aí é como se você pegasse a parede lá onde a imagem é projetada e começa a ter infiltração nessa parede. Então a imagem que chega ali vai ficar ruim, certo? E aí, dependendo do estágio da retinopatia diabética, existe o tratamento mais adequado. Então, numa fase mais inicial, o próprio controle do diabetes resolve. Num outro estágio mais avançado, você tem que fazer laser na periferia da retina. Num outro estágio, você tem que fazer injeção no olho. E se ocorre sangramento que chega o sangue a vazar aqui para dentro da cavidade vítrea, aí você tem que fazer uma cirurgia para retirar esse sangue, por exemplo. Então não é uma questão de óculos, né? É uma questão não. do tratamento da retina, né? Exatamente. Aí, se você usar óculos, você só vai fazer a imagem chegar na retina, mas se a retina está doente, está danificada, a visão não vai melhorar, entende? Então você tem que tratar a retina para que a sua visão melhore. Então perguntando aqui, precisa de anestesia geral? Para fazer... Não, nenhuma dessas cirurgias que eu falei precisa de anestesia geral. É só sedação, né, para o paciente ficar mais relaxado, e aí a anestesia é local. Estão perguntando, é com o olho aberto, viu? É tudo... E como que funciona essa questão? Você falou aqui, eu fiquei curioso. Injeção nos olhos? Como que é isso? A gente faz uma injeção a mais ou menos 3 milímetros aqui da periferia da córnea, né? Faz uma injeção e esse líquido ele fica aqui na cavidade vítrea e ele vai bloqueando os mediadores químicos que fazem com que vasos sanguíneos sejam formados em lugares onde não devia. Né? Então, a formação de vasos sanguíneos em lugares onde não devia é que começam a provocar esse sangramento e tudo mais. Estão perguntando aqui, como que eu sei que eu tenho problema? Quais são os sinais, Rodrigo, que a pessoa pode desconfiar e de repente falar, puxa, eu tô com esse problema? Porque às vezes a pessoa acha, muitos que estão assistindo, é aquela questão, né? O leigo, né? É para perto ou para longe, mas, por exemplo, às vezes ela está com um problema inicial na retina e não sabe. Fala para o pessoal o que pode chamar a atenção de sinais e sintomas que pode estar cometendo um problema de retina. Sim. No caso de um problema de retina, essa visão vai ficar ruim tanto para longe quanto para perto. Entende? Em qualquer situação ela vai enxergar mal. Então é um embaçamento que ele é o tempo todo. Não é aquela coisa que vai e volta, é um embaçamento constante e é tanto para longe quanto para perto. No caso de problema na retina, é dessa forma. E quando ocorre um sangramento, por exemplo, aí a pessoa vai ver umas bolas pretas no campo de visão, que ficam se movendo no campo de visão. E dói, ela sente dor, tem dor de cabeça? Não. Porque muitas pessoas falam, né? Eu já peguei muito paciente assim, eu estava com uma crise de dor de cabeça, de enxaqueca, aí eu fui no oftalmo, fui no neuro, aí o neuro mandou para o dentista. Essas dores de cabeça podem estar relacionadas com a visão? Sim, tem algumas dores de cabeça que podem estar sim, principalmente nas pessoas que têm hipermetropia e astigmatismo, né? Por quê? No caso da hipermetropia, quando a pessoa está olhando para longe, a imagem está aqui atrás da retina. Então, o músculo aqui tem que tracionar a lente,
o cristalino para deixar ele mais grosso, para trazer essa imagem para cá. E se ela está olhando para perto, a imagem está mais atrás ainda da retina. Então o esforço é maior ainda, né? Então no caso da pessoa com hipermetropia, o olho dela está fazendo esforço 24 horas por dia, porque para longe ele faz um esforço X e para perto ele faz um esforço maior ainda, entendeu? No caso da hipermetropia é isso. E no caso do astigmatismo, como a imagem pode estar assim, assim ou assim, então, da mesma forma, o olho está o tempo todo fazendo um esforço para tentar focar, mas ele não consegue focar, porque sempre vai estar embaçado. Então, esse esforço contínuo na tentativa de focar acaba deixando o olho cansado, pesado, pode dar dor de cabeça. Olha, não, a pessoa está fazendo uma pergunta aqui que é uma coisa interessante. A filha dela precisou usar óculos muito cedo. O porquê disso, Rodrigo? Por que é genético? Está me perguntando se é genética ou não. O que pode acometer, por exemplo, uma criança ter que usar um óculos tão cedo? Sim. Então, os problemas oftalmológicos, né, tanto a questão de grau, eles têm ligação com a genética, sim, né? Então, a combinação da genética do pai com a genética da mãe, né, vai resultar na genética do filho. E tem crianças que realmente precisam usar óculos com 2, 3, 4 anos já, né? Então, por isso a importância de você levar com uma regularidade ao oftalmologista, porque ainda mais criança, nessa idade, eles não sabem, né, falar, explicar que tá ruim para enxergar e tal. Principalmente quando elas têm um problema num olho só. Aí sim, aí fica mais difícil ainda, porque ninguém nota, né? Então ela está enxergando bem com um olho e com o outro não, então nem ela nem ninguém vai notar isso. E se você não intervém numa criança antes dos 8 anos de idade, depois dos 8 anos não tem mais o que você fazer. Aí não adianta mais usar óculos, nem lente, nem cirurgia, entende? Porque quando a gente está até os 8 anos de idade, a nossa retina e o nosso cérebro eles estão em desenvolvimento, né? Então, se você não faz a imagem chegar na retina, ou seja, ela não faz com que a criança tenha uma imagem nítida antes dos 8 anos de idade, o cérebro dela não aprende o que é uma imagem nítida. Aí, depois dos 8, mesmo que você jogue a imagem na retina e essa imagem chegue no cérebro, ele não reconhece aquilo mais como sendo uma imagem nítida. Entende? Então, por isso da importância de levar rotineiramente ao oftalmologista. Mas, Rodrigo, em cima disso que você está me falando, eu acho que entre aspas, acaba sendo um problema de saúde pública. Por quê? Porque isso devia ser uma coisa de mais rotina entre os pais, até nas escolas, porque, por exemplo, dos 5 aos 8, minha ideia, né? Para que, de repente, ali seja identificada uma anomalia que lá na frente pode ser muito mais drástica, porque pode interferir, inclusive, no aprendizado, né? Exatamente. Por isso é importante, depois que a criança nasce, anualmente, né? Porque na criança, tudo é muito rápido. Tanto para ela piorar quanto para ela melhorar, é muito rápido. Então, na criança é mais importante ainda ter essas consultas de rotina. E chamar atenção agora, às vezes até dos professores, começarem a prestar atenção nisso nos alunos, né? Porque às vezes o aluno está sentado lá atrás e tem isso e não sabe, vai ter dificuldade de aprendizado no futuro. E importante também volta e meia tampando um olho. Né? Legal, uma dica importante. Explica essa dica para você comparar, né? Então, isso é uma coisa simples de fazer. Uma dica caseira aí para a mãe que está assistindo. Em casa dá para fazer. Meu filho, tá enxergando isso aqui? Né? Tô, agora tampa um olho. Não tô. Então, quer dizer, um olho tá ruim, né? Então... mas tem que ficar esperto na pegadinha, né? Eu levei meu filho uma vez pro Rodrigo, aí meu filho queria usar óculos de todo jeito, né? Acho que ele falou que não estava enxergando, né? Como é que foi? Acho que ele inventou que não estava enxergando. Isso acontece mesmo, mas a gente tem... o médico tem como descobrir isso, né? Isso, se a criança tá inventando para querer usar óculos ou não. Estão me perguntando aqui, Rodrigo, para você explicar o daltonismo, olha só, eu tinha esquecido disso. Como que funciona o daltonismo nessa questão ocular?
Então, o daltonismo, ele é um problema genético, né? Onde a pessoa tem dificuldade de distinguir as cores, né? Então, tem alguns tipos de daltonismo. E conforme o tipo de daltonismo, vai ser a cor que a pessoa tem dificuldade de distinguir, né? Mas aí tem a ver com essa questão, agora uma dúvida minha, não foi do telespectador. Por exemplo, como você falou, até os 8 anos, suponhamos que a criança teve esse problema, tem como ela reverter isso? Não, é reversível o daltonismo? Isso aí é não? uma coisa que vai ser uma característica dela para a vida mesmo. Não tem como reverter. Entendi. E Rodrigo, a gente está chegando ao final, mas eu vou deixar aberto aqui para você dar dicas para as pessoas prestar atenção, como você falou, esse negócio do tampar o olho, tanto dicas para ela, para a pessoa que está assistindo, como às vezes para o filho, e para ela também curtir e compartilhar isso, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. O que ela pode ter como um teste em casa de que ela precisa procurar um oftalmologista o mais rápido possível? Uma dica caseira, tipo uma leitura ou o tapar-olho, o que você pode, como oftalmo, explicar isso para as pessoas? Então, em relação às crianças, principalmente, né, seria essa questão de tampar, ocluir um olho por vez, né, para você detectar se tem um olho que tem problema em relação ao outro. Mas, por exemplo, um teste que dá para fazer em casa em relação à doença de retina é você pegar um caderno que tem lá as suas linhas, né? Um caderno que tem a folha em branco. Aí você tampa um olho e olha aquelas linhas do caderno. Se as linhas se tiver alguma linha torta, é sinal que tem problema na retina, entende? Então você faz isso com um olho e faz isso com o outro olho. Olhando as linhas, você olha elas assim e depois olha elas assim. Se tiver uma ou mais linhas tortas, é sinal que tem algum problema na retina também. Uma dica importante, hein? Bora pegar agora a folha de caderno do filho lá e olhar para ver se você não tem problema na retina, não é verdade? São alguns testes que dá para você fazer em casa. Bacana. Rodrigo, eu quero agradecer a tua presença aqui, foi muito elucidativo, que isso possa contribuir para as pessoas que estão assistindo e de repente isso propagar um pouco mais, porque muitas vezes a pessoa, e o que eu fiquei preocupado aqui é com relação à criança, né? Pode se reverter. É relativamente comum chegar uma criança lá com 9, 10 anos e ter um olho com bastante grau e que não descobriu isso antes. Vamos supor, o pai e a mãe levou, já tinha passado dos 8, 9 anos. Ou acontece também a pessoa, quando vai tirar a carteira de habilitação, aí no exame da carteira, foi a primeira vez na vida que ela tampou um olho. Aí ela vai perceber, só que aí não tem mais o que fazer. Depois dos 8 anos, não tem mais o que fazer. Olha só. Rodrigo, quero agradecer você que ficou até aqui assistindo a gente e agradecer a presença do Dr. Rodrigo. O tempo é curto, né? Mas foi muito bom, eu aprendi de novo com você. Agradeço e espero ter você mais vezes aqui para trazer mais novidades sobre a parte oftalmológica. E quem precisar do Dr. Rodrigo, é o Instituto da Visão, né, Rodrigo? Isso. Vai me encontrar lá no Instituto da Visão, ali na Chácara Cachoeira. Beleza, Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, foi um prazer e toda vez que precisar pode contar comigo. Tá, joia. Pessoal, muito obrigado que você ficou até aqui com a gente. E semana que vem é feriado, a gente não vai ter o programa, a gente volta na outra semana, tá bom? Obrigado, até logo. Tadeu1notícias.com, a notícia no seu celular.